Hora de falar agora com a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, o Nordeste sempre foi reduto eleitoral de Lula, mas a queda de popularidade do presidente é brusca. O que explica isso, hein? Seja muito bem-vinda. Olha, boa noite. Em primeiro lugar, né, o problema da inflação, que afeta a todos nós, é perda de poder aquisitivo. E depois, a classe empreendedora, a classe média, tem sofrido muito. O pequeno, médio empreendedor, eles estão sofrendo na carne a falta, inclusive, de mão de obra. E essa falta de mão de obra é ainda mais séria no Nordeste, aonde os programas de auxílio são muito mais distribuídos do que no Sul e no Sudeste. Se a gente olhar para a região Norte e Nordeste, lá você tem mais gente vivendo de auxílio do que trabalhando. Sendo que no Maranhão, por exemplo, para cada 2 pessoas que recebem auxílio, tem uma trabalhando. E quem carrega, quem paga essa conta é o Sudeste, aonde a desaprovação é muito maior. O Sudeste, o Centro-Oeste, e aí a gente vê, né, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, esse índice imenso de desaprovação. E essa insatisfação com a perda de poder aquisitivo e com esse ambiente nocivo, a atividade empreendedora está chegando na classe média e nas pessoas mais pobres, no Nordeste do país, onde o Lula reinava, nos 2 principais colégios eleitorais, Pernambuco e Bahia. Já não reina mais, eu tenho dito, o rei está nu. Rita, e os dados do CAGED surpreenderam o mercado hoje, né? O Brasil criou mais de 130 mil vagas formais em janeiro. O que era esperado, Rita? Olha, a expectativa era, eu até falei isso aqui na Uhum. segunda-feira, na minha estreia, que a gente vinha assistindo uma desaceleração na indústria, no comércio, no setor de serviços. Agora, nesse momento, a agropecuária está em plena colheita de safra, então está bem aquecida. Mas o que surpreendeu, a indústria, por exemplo, criou mais de 70 mil empregos. O comércio, como se esperava, demitiu mais do que admitiu. Então, houve um corte por causa daqueles postos temporários de final do ano de mais de 50 mil pessoas. Mas a construção civil, a indústria e o setor de serviços mostraram uma atividade forte. E, apesar disso, essa criação de 137 mil veio quase 3 vezes acima da mediana que o mercado esperava, que era em torno de 50 mil. Só que esse número é 20%, quase 21% inferior a janeiro do ano passado. Mas mesmo assim é um número muito forte e impactou no comportamento do mercado hoje. Ontem nós tivemos um mercado até um pouco mais animado, porque a inflação de fevereiro veio um pouco menor do que se esperava. Mas hoje, os números do CAGED, com essa força de geração de vagas formais, jogaram uma ducha de água fria juntamente com o medo que o mercado está dessa perda de popularidade do governo acarretar em políticas públicas que envolvam mais gastos sem que a gente tenha aí a fonte dos recursos. Então, o mercado está realmente tenso. E como disse, né, ontem o ministro Fernando Haddad, o mercado está com o dedo no gatilho mesmo, porque o governo não faz a parte dele, que é a política fiscal, e sobra só a política monetária. A política monetária é a taxa Selic subir para tentar conter todos esses focos de inflação. Inflação de alimentos, inflação por excesso de gastos e inflação agora por um crescimento acima do potencial do país. E taxa Selic alta, isso freia o crescimento do país, né? Exatamente. Num primeiro momento, né, a gente não está sentindo essa desaceleração, mas na economia as coisas não acontecem em Ao longo 24 prazo. horas. Uhum. No médio e longo prazo, a atividade produtiva vai perdendo força, porque você não vai pegar o seu dinheiro e colocar no risco, né, no risco de uma atividade produtiva, se você tem uma Selic pagando 13,25. O que dá isso, né? Então, aí a gente volta para aquela história, né, do Brasil de viver de juros, o que é muito triste, porque juros, você tem uma riqueza concentrada na mão de quem tem dinheiro, tornando o país cada vez mais pobre e sem investimento produtivo para sustentar um crescimento sustentável.
Rita, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou hoje que se o Banco Central entrar na ideia do mercado de elevar a taxa de juros, vai inibir o crescimento do Brasil. Segundo ele, isso é uma, entre aspas, imbecilidade. Vamos ouvir a fala do ministro. O aumento de juros inibe investimento e estrangula o orçamento. Então, eu esperava que o mercado reclamasse do aumento de juros. Não pode aumentar os juros, porque isso inibe investimento e estrangula o orçamento da União dos Estados e Municípios. Veja a contradição. O mercado pede mais juros. Se o Banco Central entrar nessa do mercado e continuar aumentando os juros, vai inibir investimento no ano, vai inibir o crescimento da economia em 25. É isso que nós desejamos? Inibir o crescimento da economia em 25? Ou nós queremos que a economia continue crescendo, gerando empregos e oportunidades? O Banco Central fala nisso, tem que inibir o crescimento para controlar a inflação. Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Nós precisamos estimular o crescimento da economia, produzir mais para controlar a inflação. Não é inibir. Se a gente inibe crédito e aumenta juros, você inibe investimento. Se você inibe investimento, você está inibindo ter mais produção para ter mais produto na prateleira para controlar a inflação pela oferta. Não existe só um mecanismo de controlar a inflação só pela restrição. Pelo amor de Deus. Rita, como é que você analisa essa fala, hein? Olha, depois do chefe dele, né, do presidente Lula, falar que macroeconomia é uma bobagem, o ministro falar que política monetária é uma imbecilidade, está dentro do mesmo tema. O triste é a gente não conseguir passar para os nossos políticos qual é a parte deles nessa história. Desde a redemocratização do Brasil, o grande problema estrutural do Brasil é a falta de responsabilidade fiscal. Os governos gastam muito, gastam mal e a sociedade paga a conta. Então, essa inflação que está aí, a causa dela é o aumento absurdo do déficit nominal do governo, que eu citei aqui ontem. É o aumento absurdo da relação dívida bruta, PIB. Vamos lá, Leandro. Você vai num banco, você pega um empréstimo e você não paga esse empréstimo, você volta para pegar outro. A taxa de juros do segundo empréstimo vai ser maior ou menor do que a anterior? Quanto mais cresce a nossa dívida, o nosso endividamento, quanto maior é o nosso déficit nominal, consequência desses gastos absurdos e sem muito critério, maior é o risco de colocar dinheiro no Brasil, maior é o risco de investir no Brasil. Então, o dólar que estava para vir, não vem. E tem dólar querendo sair. O câmbio sobe, o dólar sobe, provoca inflação na veia. E, além disso, o modo operandi das políticas de crescimento do PT é via crédito e via consumo. Você não pode fazer um crescimento sem investimento. Então, você estimula a população a tomar crédito. O presidente Lula está para fazer a medida provisória aí do FGTS para colocar mais dinheiro na economia, está para anunciar um consignado privado com juro nessa altura, fazendo a população se endividar numa Selic a 13,25, que vai chegar a mais de 15, por causa do próprio governo. E esse modelo de crescimento via consumo, o que vai acontecer? Nós estamos crescendo além do potencial. A nossa capacidade instalada, ela está aquém desse consumo desenfreado que está fazendo o Brasil crescer 3,8%. Aí você tem um desemprego lá embaixo, um aumento da renda agregada, um aumento do consumo, mas isso é o crescimento chamado voo de galinha, porque na outra ponta o país está se endividando pelas políticas públicas e a população, as famílias, estão tomando crédito em um nível proibitivo. Aí é cartão de crédito, é aquela lereia, vai quebrar todo mundo, quebra o país, quebra as famílias. Então, esse modelo é insustentável. Tem o tal do hiato do produto. O hiato do produto positivo que nós estamos vivendo hoje é quando nós estamos crescendo acima da nossa capacidade. Isso gera inflação. O governo está gastando muito mais do que devia, sem política fiscal. Isso gera inflação. Só sobra
a política monetária, que é subir os juros. Até quanto? Até quando? Até quando a gente perder a credibilidade? E aí, o nome disso é dominância fiscal. Não adianta mais subir os juros que não vai achar ninguém para investir no Brasil. Então, nós temos que dar um basta. O governo tem que fazer a parte dele, uma política fiscal responsável enquanto é tempo. Ok. Essa é a Rita Mundin, nossa analista de economia aqui. Agradeço mais uma vez. Eu recebi várias mensagens, Rita. Eu estou com o tempo estourado, mas amanhã vou ler algumas aqui para você, tá bom? Obrigado, querida. Até amanhã. Até.